E para compor a mesa também, nós chamamos aqui um fenômeno, né, dos concursos, já tem aí uma grande experiência em concursos públicos, tem site, tem aí um projeto muito bacana, e eu convido para compor a mesa o Dr. Caleb Dionísio, oficial de justiça do TRT de Pernambuco e aprovado em outros 9 concursos, analista do TRE, MPU, IFAM, UFPB, Ministério da Fazenda e dentre outros. Uma salva de palmas. Seja bem-vindo, Dr. Caleb. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui contribuindo, né, com o Everest Concursos. Estou muito feliz por esta oportunidade. E eu queria começar a minha apresentação contando um pouquinho da minha história. Talvez algumas pessoas já conheçam pelo site, foi aprovado, mas eu queria resumir aqui antes de começar a apresentação propriamente dita. Eu comecei a fazer concursos aos 17 anos e foi uma época que eu estava esperando o resultado da UFPB de Direito. Entrei num cursinho e comecei a estudar. Sendo que eu cometi alguns erros nessa minha trajetória, e é importante eu falar aqui para alertar vocês. O meu primeiro concurso foi o TRF, Quinta Região, aconteceu em 2008. E eu inventei de estudar para 2 concursos ao mesmo tempo. Era o TRF de manhã e à tarde e o INSS. A prova no mesmo dia. Sendo que eu tinha eu não sei de onde vinha essa confiança, que aquela certeza ou aquela vontade de passar. E eu disse, não, vou passar nos 2 concursos. De primeiro, meu primeiro concurso. Mas assim, muita vontade mesmo, e comecei a estudar. Eu estudei muito e fazia o curso de manhã, à tarde e à noite eu estudava. Fiz a prova, não passei nenhum dos 2. Mas assim, fiquei bem colocado. Me classifiquei bem no TRF Quinta Região, eram 60 questões, eu errei 4, foi a mesma quantidade que o meu professor de Direito do cursinho, eu fiquei muito empolgado com isso. Fiquei em 123, estava muito forte a concorrência, acabou chamado até o 83 durante os 4 anos. E o INSS eram 4 vagas e eu fiquei em 10º lugar. Aí depois disso, comecei a analisar, eu disse, caramba, concurso é bom, eu acho que isso aí é pra mim. E comecei a me empolgar mesmo com os concursos. Eu não tinha, assim, minha família não tem condições, assim, uma família simples, mas assim, condição tinha mínima para poder fazer, sei lá, um concurso fora uma vez no ano. E foi o que meu pai fez. Ele comprou a passagem para Brasília e eu fui fazer o concurso do STF em Brasília. Muito empolgado, porque eu tinha me dado bem nos 2 primeiros concursos. Aí viajei para Brasília, gastei um dinheirão, dividi a passagem lá, assim, 10 vezes. Aí quando eu cheguei em Brasília, decepção, eu nem lembro a posição, foi mais de 3 mil, eu acho. Mas voltei e no outro dia já estava estudando de novo. Então eu tinha assim, uma fome muito grande pelo concurso público. Aí aos poucos eu fui aprendendo, né, com a tentativa de fazer vários concursos e fui me aperfeiçoando. Muita gente me conhece, aprovado e nomeado em 8 concursos federais com apenas 22 anos, que é o comercial que tem no Facebook do curso que eu tenho. Mas tem uma outra parte que ninguém sabe, que é 20 reprovações. Então, se analisar, eu passei em 9 em 10 concursos, né? Que eu acho que no próximo ano eu vou ser chamado para oficial de justiça aqui do TRF. Mas eu reprovei 20 vezes. E essas reprovações me trouxeram também muita experiência, uma bagagem muito grande. Porque eu não fiz 10 concursos, passei nos 10. Eu fiz 30 concursos. Então, foram 5 anos, dos 17 anos até os 22 anos de idade, fazendo concurso. E estabelecendo, assim, vários objetivos, um atrás do outro, porque eu não queria mais cometer aquele mesmo erro de fazer 2 concursos ao mesmo tempo, eu vi que não dava certo. Se eu tivesse focado em um concurso, talvez eu tivesse passado, enfim, né? Mas não adianta se lamentar. Foi bom porque, como eu não passei nesse concurso, eu também não ficava esperando por eles. O pessoal disse, não, mas sua posição foi boa, você pode ser chamado. Mas meu pensamento era o seguinte, quando me chamarem nesse concurso, eu não quero, eu quero não precisar mais dessa vaga, eu quero estar em outro melhor e não precisar. E na verdade eu esqueci o concurso, eu não ficava criando esperança, expectativa em cima do concurso.
E isso foi muito bom porque eu fui estabelecendo vários objetivos, né? E fui fazendo vários concursos. Acabei passando na Receita Federal, fui trabalhar em Campina Grande, uma cidade aqui a 120 km, quem não conhece. E como eu estudava à noite aqui em João Pessoa, a faculdade, eu tinha que ir e voltar todos os dias. Então eu fazia esse percurso de ônibus. Eu acordava de 5h30 da manhã, acordava às 4 horas da manhã, na verdade, pegava um ônibus de 5h30 da manhã e ia para lá, quando eram as 4 horas da tarde, voltava para ir para a faculdade. Isso trabalhando na Receita lá. Com pouco tempo eu fui removido para a Receita aqui em João Pessoa e continuei estudando focado num concurso assim, de nível médio, mas que pagasse melhor do que a Receita. Porque minha motivação naquele momento era financeira. Concurso que pagasse melhor eu ia, porque não era meu objetivo final, então quem pagava mais eu vou. Com o tempo, quando você vai conseguindo seus objetivos, você vai tendo outras motivações, vai querer um trabalho que te realize, um trabalho que você goste, que foi o que eu fiz depois. Mas depois de passar mais ou menos 1 ano e 3 meses, eu acho, na Receita Federal, eu passei para o Ministério Público Federal, para técnico administrativo. E nesse período do Ministério Público Federal foi um período que agora eu disse, não, estou ganhando bem, eu tinha 20 anos, estou ganhando bem, dá para eu financiar legal meus estudos, se tiver concurso no Sul, no Norte, em qualquer lugar do país eu vou, não dependo mais do meu pai, dos meus pais para isso. E foi um período muito bom, que eu disse, agora eu vou fazer concurso para nível superior. Eu estava no meio do curso, né, de Direito, mas já focado em nível superior. Comecei a fazer concurso de nível superior antes mesmo de terminar meu curso. Eu queria sempre estar à frente assim, dos concorrentes, então eu sabia que demorava chamar, então eu disse, não, vou começar a fazer antes que quando chamarem é o tempo que eu termino o curso, ou então eu adianto o curso. E foi o que aconteceu. Eu passei para o TRT Amazonas, para o Oficial de Justiça. Eu passei assim, eram 3 vagas, eu fiquei em quinto. Sendo que eu entrei em contato com alguns oficiais lá e disseram, não, vamos chamar muitas pessoas, é melhor você antecipar seu curso. E sabendo disso, faltava 1 ano ainda para eu me formar na Federal, aí eu fiz o seguinte, eu sabia que eu não ia conseguir antecipar meu curso na Federal, porque tinha muita burocracia e o meu concurso era uma perspectiva de ser chamado, não tinha nada de certeza, né, de me chamarem. Mas mesmo assim eu fui lá e disse, não, eu tenho que antecipar, eu tenho que correr, porque vai que me chama e eu não estou formado, eu vou ficar muito irado. E é um pouco frustrante, né, que a gente deposita as expectativas em cima do concurso. Aí eu fiz o quê? Eu fui para uma particular. Não saí da Federal, mas eu fiz uma nova matrícula na particular, na universidade particular, aproveitei as matérias que eu já tinha e a proposta que eu dei lá, e eles concordaram, foi fazer 1 ano em 6 meses. Encheram de trabalho, muito trabalho, artigo. Eu assisti poucas aulas, na verdade eu fiz muito trabalho. Quando eu estava no meio do curso, na particular, a Federal entra de greve. Ainda bem que eu fui para a particular. Mas aí, quando eu estava ainda faltando alguns trabalhos, saiu o concurso de Pernambuco, o TRT Pernambuco. E agora eu me dedico para me formar aqui, ou eu estudo para o TRT Pernambuco, que é a minha chance de não ir para o Amazonas, que eu iria de todo jeito. Apesar de já estar no Ministério Público Federal, era um concurso que eu disse, não, a Oficial de Justiça é o meu objetivo, então vamos embora para o Amazonas. Aí foi aí que eu vi a chance de não precisar ir para tão distante e mudar completamente minha vida, né? Eu disse, não, eu tenho que passar em Pernambuco. Consegui conciliar o término da universidade lá na particular com o estudo para a Oficial de Justiça de Pernambuco. E estudei bastante mesmo e consegui ser aprovado. Fiquei, acho que, em 3º lugar, eram 3 vagas, se bem que chamaram muitos depois. Acontece que o concurso que eu adiantei o curso foi para o Amazonas, e terminou que me chamaram primeiro em Pernambuco, no TRT. E depois, olhando para trás e analisando o tempo que passou, eu vi que minha ida para a universidade particular foi fundamental, porque em janeiro de 2013 eu fui nomeado para oficial de justiça, e eu só consegui me formar na Federal, por conta da greve, em abril de 2013, então eu teria perdido o concurso. Aí Deus sabe de tudo, né? Eu fiz uma coisa pensando em um concurso e acabou me beneficiando em outro concurso. Passei para o TRT Pernambuco, para o oficial de justiça,
vi que era o cargo que eu queria, perto de casa, é um trabalho pelo pouco que eu conhecia, era um trabalho legal. Disse, não, vou me aquietar agora, eu vou fazer o que eu gosto, que é ajudar outras pessoas. E, inclusive, quando eu fui nomeado para oficial de justiça em janeiro de 2013, foi em janeiro de 2013 que eu lancei o site, que foi aprovado, que já estava todo pronto, só esperando eu me aquietar no concurso, entendeu? Então era um objetivo que eu já tinha em mente, que eu estava lá na gaveta e quando fosse a hora certa eu ia lançar. Em janeiro eu lancei o site, um site que começou como um hobby, para ajudar o máximo de pessoas, dando dicas, motivacional, entrevistas com outros aprovados. E neste site foi onde eu comecei a ver a dificuldade de muitas pessoas, muitos concurseiros entravam em contato comigo pedindo ajuda, via o meu histórico, né, dizia, não, rapaz, como é que você fazia, como é que você estudava? E foi aí que eu fiz o curso, né? O curso que hoje eu sou professor desse curso, dando técnicas, dicas de estudo. Enfim, eu vim aqui mais para te ajudar. Esse resumo da minha trajetória foi só para você ter noção de onde eu vim até onde eu cheguei. O tema da minha apresentação é 5 atitudes fundamentais para ser aprovado. As atitudes, se vocês forem analisar aqui, vai bater com muita coisa que o Dr. Vitor falou e o Dr. Ricardo, mas é porque eles fizeram da forma certa, eles conhecem, entendeu? Então, os aprovados têm muito em comum. Entendeu? Eu resumi essas 5 atitudes de uma forma mais enxuta para poder facilitar a vida de vocês. E a primeira atitude, que é fundamental, é você ter foco. E aqui está incluído a escolha do objetivo. Que quando você tem um foco, você escolhe um concurso, você não vai perder tempo. Um exemplo, você está estudando para a UFPB. No meio do estudo aparece o edital do TRE Paraíba. Caramba, o TRE é o que eu queria. Aí fica estudando para a UFPB pensando no TRE. Depois que faz a UFPB não vai bem, aí já começa a estudar incompleto para o TRE. Antes de terminar o estudo para o TRE aparece o TRT. Aí você olha também, caramba, e você fica nessa de fazer o edital da vez, o edital da moda, o que todo mundo está fazendo, e acaba não focando em nada, e o resultado disso é que você reprova em tudo. Você fica pensando em fazer várias coisas. Eu fiz 30 concursos, certo? A primeira vez eu fiz 2 concursos de uma vez só, né, estudando para... que foi um erro. Mas eu, com o tempo, eu comecei a ver as coisas erradas e as coisas estavam dando certo. E eu vi que é um erro muito grande você querer fazer tudo, entendeu? Eu não estou dizendo para você só se especializar num concurso de TRT Paraíba e ficar só TRT Paraíba e passar 4 anos da sua vida sem estudar, ou 5 anos esperando o concurso. Não. Você tem que ter o foco, mas é na área. Se você está estudando para tribunal, você aproveita muito, talvez, num concurso de um ministério, que é um assunto mais simples, Ministério da Saúde, que é constitucional, administrativo, informática, português, é um assunto que já está incluso no tribunal. Você não, enquanto não está no tribunal, eu faço. Isso aí não é perder o foco. Perder o foco é você estar estudando para tribunal e de repente começa a estudar para um banco, aí vai para a procuradoria, vai para uma prefeitura e começa a estudar muita coisa diferente e dá um nó na sua cabeça e não passa nada. E fica só nervoso, aperreado com o tempo e não tem os resultados que quer. Então o foco é fundamental. Porque o barco que não sabe para onde vai não pode ser beneficiado por nenhum vento. Então você tem que ter um foco, um objetivo em vista. Pode ser o objetivo principal, um concurso grande, um concurso alvo, mas nesse intervalo você ter as etapas que você vai cumprir, os concursos meios, né? Até mesmo para poder financiar seus estudos, porque muita gente está satisfeito com o técnico do tribunal. Se esse for seu sonho, ótimo, estude, passe e se aposente como técnico. Mas se seu sonho é ser juiz, por que parar em analista? Se seu sonho é ser oficial de justiça, por que parar como técnico? Você tem que ir atrás do seu objetivo. Você vai focar, pode ter vários objetivos, vai fazendo isso um de cada vez para não prejudicar seus estudos, mas tem que ter disciplina para poder manter. E falar em disciplina, esse é o segundo ato, a segunda atitude que você deve ter. A primeira é foco e a segunda é disciplina. Na disciplina entra a questão da organização também, porque quem estuda com disciplina estuda mais focado e mais motivado no que você quer.
Quando você tem disciplina, você consegue organizar um cronograma de estudo e cumpri-lo, porque não adianta ter tudo na teoria bonitinho, né, o objetivo certo, um cronograma bonitinho, fazer um cursinho bom e comprar bons livros, se você não tem disciplina para poder encarar aquela rotina de estudo, que é fundamental. Sem disciplina, é muito difícil você conseguir uma aprovação no concurso público, entendeu? Porque o mais interessado no concurso público tem que ser você. Por mais que sua família queira que você passe, sua namorada, sua noiva, seus parentes queiram que você passe, mas o mais interessado tem que ser você. E quando você tem muito interesse naquilo, você consegue ter uma disciplina ideal para conseguir ter as atitudes necessárias e conseguir o passo a passo que, como os outros palestrantes detalharam na apresentação, é fundamental. Não vou repetir aquelas coisas de a questão de técnicas, de estudo e tudo, mas eu estou mais fazendo um resumo do que você deve fazer, das atitudes que você deve ter. A terceira, e aí eu vou detalhar um pouco, é a questão da metodologia de estudo. A metodologia de estudo é fundamental e cada um tem a sua. Não adianta eu querer vender uma fórmula mágica, meu curso, eu vendo a metodologia, certo? Mas uma metodologia testada por mim e por vários outros concurseiros. Então, você vai pegar aquela metodologia e vai adaptar ao seu dia a dia, à sua rotina, à sua vida. E com a metodologia você consegue, de fato, conseguir organizar seus estudos e pegar todo o assunto do edital e empregar de uma forma que você consiga resultados concretos. A metodologia que eu usava, eu resumi ela no tripé da aprovação. Alguns já conhecem, é o que eu chamo dos 3 R's da aprovação: resumos, revisões e resolução de questões. Resumo é básico. Você tem um livro de 100 páginas, se você quiser revisá-lo, você não vai conseguir, perto da prova, estudar as 100 páginas. Então você vai ter que ter um resumo daquilo. E o ideal, o que eu sempre oriento meus alunos, é fazer o próprio resumo, porque quando você faz, você está tendo um estudo ativo, você está participando daquele conteúdo, você está tirando o que é mais importante, grifando, destacando, ou até mesmo uma simples compilação do que tem no livro. E você pega um livro de 100 páginas e acaba transformando ele em 20 páginas. Quando estiver chegando perto da prova, ou periodicamente, de 15 dias, dependendo do tamanho do edital, você consegue revisar. Você não vai revisar pelo conteúdo principal do livro, porque é inviável. Mesmo um concurso simples de tribunal, você vai ver que tem muito assunto. Você não vai conseguir revisar por todas as apostilas que você está estudando. Então, resumo é uma das atitudes, né, do tripé da aprovação, que é importantíssimo, que já vai ajudar nas revisões. E os formatos dos resumos, isso aí varia bastante. Tem gente que gosta de fazer no caderno, tem gente que gosta de fazer no computador. Isso não importa, o importante é que seja o melhor formato que se adapte à sua rotina, se adapte ao que você entende, né? O que você gosta de fazer. Não adianta pedir para fazer um resumo no computador se você não tem habilidade no computador, ou se você sente dificuldade de estudar pelo computador. Se você prefere caderno, faça no caderno, faça num bloquinho de notas. O importante é o conteúdo que vai ter naquele resumo e como é que você vai usar aquele resumo em benefício próprio. O segundo atitude, né, do tripé da aprovação é as revisões, como eu falei, né? Você vai revisar pelos resumos, que esses resumos também podem ser tabela de prazos, onde você pega uma lei, 8.112, tem muito prazo naquela lei. Se você apenas lê aquela lei, passar batido nos prazos, você, quando chegar na prova, vai chegar com aquela sensação: caramba, eu lembro disso, eu li isso. Mas na hora de marcar, você vai dar um branco, você vai errar besteira. Então, para que isso não aconteça, eu sempre oriento fazer uma tabela de prazos, que é um tipo de resumo. Você vai destacar todos os prazos da lei e jogar numa planilha ou num bloco de notas. E eu fazia essa tabela de prazos e eu revisava todo dia a tabela de prazos, né? Eu tinha muitas tabelas, sendo que para revisar uma tabela de prazos é fácil.
em 5 minutinhos você consegue lê-la. E era isso que eu fazia, eu pegava várias leis, pegava várias tabelas de prazo e lia. Então, quando eu chegava na prova, aqueles prazos, eu não caía em pegadinha de prazo, porque eu estava preparado para aquilo, entendeu? Eu não apenas lia a lei e achava que ia lembrar na hora. Eu resumia as informações importantes e fazia as tabelas de prazo. E resumos, né, revisões e resolução de questões. Resolução de questões é fundamental, é a prática. Quem não resolve questão está fadado ao fracasso, está fadado à reprovação, porque como é que você quer passar no concurso que vai ter várias questões se você não treina em casa? A resolução de questões serve para vários aspectos, tanto para você conhecer a banca, saber o que é que ela cobra, saber o que é que você vai colocar no seu resumo, como também para você avaliar o seu nível. Quem resolve questões, eu mesmo quando eu estava estudando para Direito Constitucional, eu fazia uma bateria de 100 questões. E assim, o momento de resolver questões, o ideal é fazer depois que você termina de estudar determinado assunto, né? Que aí você vai acertar muitas questões, que o assunto está fresco na sua mente. E também você terá um dia na semana para poder só resolver questões, ou então o assunto você já viu faz 15 dias e vai fazer as questões, porque aí você treina um assunto que está distante, né? Não é aquela coisa que acabou de estudar, vou resolver questões. Esse momento é importante, tanto depois que você estudar, como em momentos assim da semana, para você só tirar para resolver questões. Como eu dizia, eu quando fazia questões, eu estudava determinado assunto, sei lá, controle de constitucionalidade. Aí eu pegava 100 questões. Dessas 100 questões, quando eu estava estudando, eu acertava, sei lá, 95, 98. Minha esposa está ali como testemunha. Eu chegava e mostrava para ela que eu, na época, estava namorando e eu ia para a casa dela e ficava estudando. Ainda bem que ela não quis acabar o namoro por conta disso. A gente estudou muito, ela me ajudou bastante porque ela entendia, né, o meu objetivo, então não foi uma dificuldade eu estudar na casa dela. A gente passava todas as noites eu ia para a casa dela. Eu sabia que eu ia estudar, eu ficava eu e ela estudando. Então ela via quando eu fazia 100 questões, que eu acertava 98, 99, muitas vezes eu fechava, eu mostrava para ela, caramba, tu fez 100, acertou 100. Então quando chegava na prova, quando eu pegava a prova, eu pegava esse caramba, esse aqui, aí eu fazia a questão certa e corrigia as outras, ia para a próxima, fazia certo e corrigia as outras, e aquilo ali não é porque eu sou mais inteligente, não, é porque eu me esforçava muito. Então aquilo ali virou uma rotina, um exercício. Como eu fazia muitas questões, milhares de questões mesmo, era impossível eu errar as questões, muitas questões, porque eu estava preparado, porque eu treinava muito. E aconteceu um fato curioso na prova da Receita Federal. Eu fiz a prova e quando eu estava saindo de casa, saindo do colégio, né? Depois que eu fiz a prova, meu pai foi me buscar. E quando eu entrei no carro, ele olhou para mim e perguntou: e aí, gostou da prova? Aí eu falei: pode preparar o churrasco. Eu não falava isso com uma presunção, porque isso eu só falava para o pessoal de casa, né? Eu não ficava dizendo que eu ia passar. Mas aquela certeza tão grande que eu ia passar, porque eu fiz as questões, eu corrigi as questões, eu fiz tudo bem direitinho, que eu saí da prova, não é com aquela sensação, eu acho que eu fui bem, não, eu tenho certeza. Eu falei: pode preparar o churrasco. Ele começou a rir, ficou empolgado e eu fui aprovado. Então, acontece que quando você faz questões, se você faz 100 questões em casa ou no cursinho e das 100 você acerta 50%, 60%, aí você vai fazendo 100 questões e fica acertando 60%, 70%, mas você sabe que para a prova você precisa de 90%, 95%. Aí você chega no dia da prova com aquele nível de acerto nas questões que faz em casa. Como é que você quer chegar em casa e chegar na prova e acertar 90% se você só fazia 60% quando estava estudando? Não vai acontecer um milagre. Então, a prova é reflexo de tudo que você fez em casa. Cursinho é ótimo, é excelente. Eu fiz cursinho, abriu minha mente, porque eu não sabia de muitas coisas. Comecei realmente do zero, mas o que você vai, de fato, estudar é que você pega no cursinho, leva para casa e vai estudar. O cursinho vai jogar informação para você, você vai ver muitas dicas, muitas técnicas. Aí você pega aquilo e vai revisar em casa, vai estudar, vai fazer os resumos, vai fazer as revisões, vai resolver questões, porque um completa o outro. Não pense que você vai ficar no cursinho e se estiver em casa, um completa o outro. Então você tem que aproveitar essa oportunidade que está fazendo cursinho, aproveitar os professores, os materiais, tudo, extrair o máximo. E
quando chegar em casa, se dedicar. Pronto. O tripé da aprovação, né, que eu falei agora, resumos, revisões e resolução de questões, é fundamental. É algo tão simples, se você analisar, mas tem um valor enorme. Eu coloquei o tripé só para ilustrar, mas porque isso sustenta a sua aprovação. E antes de passar para o próximo ponto, tem gente que diz, não, mas essa forma de estudar é muito complexa, porque perde muito tempo. Não tem uma forma mais rápida de eu pegar e fazer as questões da prova e mapear. Não, você quer facilidade ou você quer aprovação? É melhor você estudar de uma forma completa, mas quando chegar na prova, chegar com certeza de que fez o trabalho correto e chegar preparado, do que você pensar que está pegando um atalho e quando chegar na prova se enganar e ver que a história é diferente, entendeu? Eu preferia perder muito tempo afiando o machado para quando chegar na prova conseguir cortar bem a árvore. O próximo ponto é algo básico e fundamental, que é o cuidado com a saúde. Não pense que você vai estudar em um mês o que você deveria ter estudado em um ano e vai dormir 3 horas na noite e vai tomar remédio para aprender mais e vai começar a querer pegar um atalho para aprovação e não cuidar da saúde, porque quem fica doente não é aprovado. Você não consegue estudar doente. Quando só bater uma dor de cabeça, uma febre, você ficar de cama, você perdeu tudo. Você não vai ficar estudando, você não tem condições nem fisicamente nem mentalmente. E quando o seu corpo está saudável, quando você dorme bem, quando você se alimenta bem, faz atividades físicas, você consegue se manter saudável para conseguir estudar mais. Não adianta querer estudar tudo de uma vez só, em pouco tempo, achando que vai fazer em um mês que você deveria ter feito em um ano. Isso é um processo, e se você estudar bem o ano todo, tem muito mais eficiência do que você estudar um mês do que você deveria ter estudado o ano todo, entendeu? Então é um processo, são etapas que você deve respeitar seus limites. E entrando na questão de saúde, eu posso falar também em relação a horas de estudo, que eu recebia muitos e-mails de pessoas, rapaz, mas você estudava quantas horas? Isso é muito relativo. Eu estudava o máximo que eu conseguia. Quando eu estava só estudando, eu não trabalhava, eu estudava 8, 9, 10, 11, 12 horas no dia, e para mim aquilo ali era tranquilo, eu conseguia, eu não estava ali me enganando. Quando batia o cansaço eu parava. Mas tem um colega meu, o noivo da Clarissa, Matheus, conversando com ele, passando um concurso top agora para o Senado, e ele estudava 3 horas, 4 horas por dia. Os caras, tu só estuda isso, eu estudando 10 horas, tu estudando 3 horas e passando um concurso desse. Porque ele tinha certa facilidade e ele só conseguia estudar as 3 horas, mas as 3 horas eram 3 horas efetivas, ele conseguia render nas 3 horas. Eu consegui 10 horas, talvez se eu tivesse, talvez com mais dificuldade que eu tivesse, não sei, ou aquela fome, aquela vontade de passar, eu estava o máximo que eu podia, final de semana, tudo, mas claro, nunca esqueça de deixar a hora de lazer, um horário para você descansar, durma bem, entendeu? Porque você tem que respeitar o seu corpo. E em relação ao lazer, eu me divertia. Vitor é prova disso, porque tinha as Olimpíadas Jurídicas e a gente estava lá participando, entendeu? Eu só não ia quando era na véspera da prova, mas quando tinha eu estava lá participando, jogava bola, o que eu podia fazer de interagir com meus amigos eu fazia. Não sei que eu sou um nerd que ficava em casa dentro de uma estufa estudando e pensando que... Não, eu sou igual a vocês. A diferença é que... A minha diferença foi a questão do esforço, né? E a questão de dedicação, que qualquer pessoa pode se dedicar, entendeu? Não é uma inteligência superior ou qualquer coisa parecida, é questão de esforço. Acreditar é fundamental, porque tem gente que faz concursos, mas a própria pessoa faz e não acredita que vai passar. Ah, vou fazer um concurso porque meus pais me inscreveram, porque todo mundo está fazendo concurso, e não estuda de forma... não dá duro mesmo, porque no fundo a pessoa diz, não, mas eu acho que não vou passar não. Eu estou fazendo esse concurso aqui por experiência para ver se dá, e se rolar ou se não rolar o próximo. Não, a experiência é válida quando você faz vários concursos, porque você está praticando,
Mas se você estabelecer os objetivos e encarar com seriedade, você vê que aquele seu estudo, você vai começar a fazer bateria de exercícios, faz resumos, faz revisões. Você, caramba, eu tô evoluindo. Você vai acreditando naquele sonho. E você vai chegando na prova e você vai chegando com aquela confiança de chegar e dizer, não, realmente, eu pensar, né? Não é falar, porque eu não estou falando acreditar para chegar espalhando para os amigos, eu vou passar naquele concurso que eu estou estudando. Não, eu nunca fiz isso. Entendeu? A questão é aquela confiança, aquele acreditar que não são meras palavras, aquele acreditar que é um sentimento que está dentro de você. Quando você tem esse sentimento, caramba, eu estou no caminho certo, eu estou conseguindo, eu vou chegar. É diferente mais que você vai chegar para estudar, você não vai chegar no cursinho com aquele tédio, caramba, mais uma aula, não. Você vai chegar com um brilho nos olhos. Aqui é despertando momentos de brilhância, você vai chegar com um brilho nos olhos, você vai chegar, caramba, eu vou me dedicar a esse concurso porque eu estou vendo que dá resultado. Eu estou evoluindo nas minhas provas, eu estou vendo que eu estou estudando, eu estou subindo de nível, então você começa a acreditar. Um exemplo que eu sempre gosto de dar em relação a acreditar é uma pessoa que recebe um salário de R$1.000. Ele tem um objetivo de juntar 15 mil reais no ano. Se você ganha R$1.000 por mês, não recebe mais outra renda de canto nenhum, você quer juntar 15 mil, você vai acreditar que em um ano você vai juntar 15 mil? Você vai dizer, não, você não vai ter nenhuma motivação, vai terminar o ano, você não vai nem conseguir nem R$1.000. Porque você, caramba, se eu juntar todo o salário que eu ganho, vai dar os 12 mil, não chega ainda dos 15, então para que eu vou juntar? Você acaba esquecendo o objetivo e não faz nada. Já se você tiver um objetivo, sei lá, de juntar R$3.000 no ano, você não, vou juntar aqui R$250 por mês e todo mês você vê a poupança crescendo. Quando chegar no final do ano, você está com os R$3.000, dependendo você vai estar até com mais, porque você vai ver que a coisa está acontecendo, aquele seu dinheiro está crescendo. Eu dou esse exemplo do dinheiro para ilustrar que quando você tem um objetivo e acredita naquele objetivo, se seu objetivo é ser juiz, ótimo. Agora existem etapas do objetivo que você tem que ser formado em direito, tem que ter atividade jurídica. Mas quando você vai cumprindo essas etapas, você vai chegando mais perto do seu objetivo, você vai acreditando mais, e caramba, olha, eu não tinha nem formação em direito, já tenho, já estou com mais 3 anos de atividade, já estou passando nas 2 fases, já estou... Então, você vai enchendo seus olhos e vai dizer, eu estou chegando perto, eu estou acreditando. E aquele estudo, quando você acredita, é um estudo bem mais efetivo. Eu digo assim, eu fiz 30 concursos desde os 17 anos, porque eu fiz concurso dos 17 até os 22. Mas os 30 concursos que eu fiz, eu acreditei que ia passar. Teve um concurso que eu me inscrevi, fui para a Bahia, que eu não estudei, eu não fui fazer, também ia ser uma viagem longa, mas não conto nessa lista. Porque não adiantava eu fazer por fazer, eu sempre pensava, eu vou fazer e vou passar. E era um objetivo, foi uma época muito boa de concurso, 2008, 2009, 2010, e uma época que pegou um concurso atrás do outro e eu soube aproveitar bem esse período. E cada concurso que eu fazia, eu acreditava. E esse é um passo fundamental, é você acreditar no seu estudo, né? E em relação a concurso público, tem muita gente que ficou desanimada, né, com a notícia de suspensão dos concursos em 2016. E para você que está desanimado, eu tenho uma seguinte pergunta. Se o concurso dos seus sonhos tivesse um edital publicado segunda-feira, você estaria preparado? Se você não está preparado, isso prova que você vai ter mais tempo para se preparar, porque você não precisa de um concurso com 1000 vagas. Você preparado, você só precisa de uma vaga. Então tem gente que fica esperando vários concursos com 300 vagas, com 200 vagas, e acha que o fato de ter muita vaga vai tornar a aprovação mais fácil. Não. Se você não estiver preparado, você vai fazer um concurso com 10.000 vagas e mesmo assim vai ser reprovado. Você não vai fazer nem a nota de corte. Então é muito importante você filtrar essas notícias do governo e da crise e usar esse momento para se preparar, entendeu? Um amigo meu está estudando para delegado da Polícia Federal e o concurso dele teve o edital suspenso, algum problema na justiça, não lembro o que foi. Ele conversando comigo, rapaz, eu estava tão motivado, tão empolgado com o concurso que ia sair agora e agora não tem mais previsão. Rapaz, usa esse período aí para estudar mais, para tu chegar mais preparado ainda.
E foi o que ele fez. 2 amigos meus foram aprovados para delegado federal, que trabalharam comigo, e eles souberam fazer isso. Então, enquanto está suspenso, eu vou me dedicar, vou me preparar, porque eu vou fazer o que os meus concorrentes não estão fazendo. Eles estão aproveitando, então esfriando o ritmo, e eu vou fazer o seguinte, eu vou me preparar mais. É isso que eu digo. Aproveitar que o seu concurso vai demorar um pouco e se preparar mais para quando chegar, para quando tiver aquela oportunidade, para o cavalo passar selado e você conseguir montar. Não adianta você não estar preparado e o concurso sair, porque não adianta nada, né? E concurso público, ele não pode ser encarado como uma tentativa. Porque tem gente que pensa, vou fazer concurso público, se der certo, bem. Se não der certo, não. Vai dar certo. Você tem que fazer pensando que vai ser aprovado. Concurso público não é vou tentar fazer concurso público. Concurso público é um estilo de vida. É um objetivo de vida. Você não está ali com mais uma meta intermediária, mas se der certo eu vou fazer isso, senão eu vou trabalhar naquela empresa. Não, se você encara com seriedade e como objetivo de vida, você vai fazer tudo. Você não vai ficar com desculpas. Porque quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Então você tem que encarar. Seu sonho é passar no concurso público, então viva seu sonho todo santo dia. Entendeu? Acorde pensando no concurso, passe o dia pensando no concurso. Isso não é coisa do outro mundo, não. Isso é perseguir um sonho, um objetivo. Quando você encara com seriedade, quando você encara como um sonho, realmente você tende a ter melhores resultados. No meu site tem uma frase que eu costumo falar, que eu falo ser aprovado é fácil. O difícil é o sacrifício que a aprovação requer. Porque depois que você se prepara da forma correta, ali, o momento da prova é um passeio. Você chega calmo, você diz, caramba, já passei por tudo isso aqui é fácil, você se tranquiliza porque você está preparado. Geralmente quem fica muito nervoso na hora da prova são pessoas que ou não se prepararam muito, ou realmente não estão conseguindo lidar com o fato de ter do tempo, não está conseguindo, não treinou o suficiente, porque quando você está muito bem preparado, você chega com mais calma, você sabe que você tinha pouco tempo, certo, mas você deu o melhor com o tempo que tinha. Aí tem gente que diz, não, mas eu trabalho do estudo, tenho família para sustentar, já passei dos 40 anos. Eu costumo dizer o seguinte, talvez você tenha que se esforçar mais do que os outros, dormir menos horas, reduzir as atividades de lazer e ser mais estratégico. Mas se você se esforçar de verdade, com certeza você conseguirá bons resultados. O seu caminho pode não ser tão fácil, mas certamente é possível. Basta você querer e fazer acontecer, entendeu? O responsável pela sua aprovação é você. Não sou eu, não é o professor do cursinho, não é a Cris, não é a presidente que suspende o concurso, é você. Então, se você tem metas, e se você tem um objetivo, e aquele objetivo está muito vivo dentro de você, corra atrás dele, que é só questão de tempo para você conseguir. E uma frase muito interessante que a Adélia Prado fala é o seguinte, ela diz, eu não quero faca nem queijo, eu quero a fome. Porque muita gente está com a faca e o queijo na mão. Os pais têm condições financeiras de colocar em qualquer cursinho, tem dinheiro para comprar qualquer material, tem tempo, tem um tempo todo livre, o dia todo livre. E muitas vezes não são aprovados. Por quê? Porque ele tem a faca e o queijo na mão, mas não está com fome. Aí o cara lá que não tem condições, que dá duro, tem que trabalhar no comércio, os 2 turnos, tem que ir para a faculdade à noite, mas ele está faminto. Caramba, eu vivo esse concurso, eu tenho que passar para mudar a minha vida. Então ele encara o concurso público de forma mais séria. E aquelas 2 horas que tem de estudo se tornam mais efetivas do que aquele cara que tem tudo para passar, que faz um cursinho, que tem material, que tem o dia todo de estudo, mas não consegue ser aprovado, porque falta a fome. E o vídeo que eu vou colocar agora para ilustrar o que eu estou falando é muito interessante, porque eu não canso de assistir esse vídeo. Toda vez que eu assisto esse vídeo, eu me motivo mais, porque fala justamente disso, qual o tamanho do seu apetite pelo sucesso. E aqui eu pergunto, qual o tamanho do seu apetite pela aprovação?
Então você quer ser bem-sucedido, né? Olha, há uma coisa nesse mundo que tem a habilidade de mudar a sua vida toda em um instante. Você sabe o que é? É a ação. Eis o primeiro passo. Você apenas precisa tomar a decisão. Pergunte-se o seguinte: daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, o que você desejaria ter feito hoje? O segredo de estar na frente nesse mundo é primeiramente iniciar alguma coisa. Você não pode deixar o medo ficar na frente dos seus sonhos. Você não pode pensar, poxa, e se isso não der certo? Se você acredita no processo e no resultado, o sucesso vai chegar a você. Ele vai. Você só precisa ter a vontade de ir até o fim. Mas primeiro você precisa pular de cabeça. Pois aquilo que começa a se movimentar, continua se movimentando. O processo por si só alimenta o fogo. Você não pode cair na armadilha do medo. Os limites são como os medos, são como ilusões. Ignore isso. Se sua paixão está presente, você irá com tudo. E não restam dúvidas, você será bom nisso. Porque o que faz alguém ser bom em alguma coisa? É a dedicação, o trabalho duro e fazer isso com a direção e metodologia corretas. Então, de qualquer forma, você será. Agora, o que torna alguém um profissional em alguma coisa? É o conceito de pegar aquela pequena ideia, aquela pequena decisão que você tomou e executá-la, levando-a o mais longe que sua imaginação é capaz, dedicando cada respiração do seu corpo para aquela causa, vendo a grande imagem no fim da estrada para ser absolutamente melhor e não se acomodar por motivo algum. Não é talento, não é habilidade. Simplesmente se resume a quanta fome você tem. Qual é a sua fome para o aperfeiçoamento? Qual o tamanho do seu apetite pelo sucesso? O que você está disposto a fazer para alcançar seus sonhos? Os profissionais, os melhores no que eles fazem, eles não ligam para opiniões de terceiros, não ligam para o quão longe tenham que ir, não tiram dias de folga. Eles estão 100% preparando o seu caminho em aperfeiçoar o que eles fazem de melhor, porque é tudo para um propósito muito maior do que qualquer faísca de felicidade que uma gratificação imediata pode proporcionar. Alcançar seus objetivos? Isso é pura bênção. Quanto maior as expectativas, quanto maior o objetivo, mais esse sentimento se amplifica. Então, qual é a diferença entre você e eles? Os profissionais são aqueles que estão desejosos de baterem na porta da exaustão completa todo santo dia. E deixa eu definir exaustão para você. Exaustão é aquele ponto onde é tão doloroso que você não consegue forçar mais. Aquele ponto que machuca tanto que você não consegue nem pensar direito. É chegar àquele ponto que você sabe que fez absolutamente tudo ao seu alcance. Que não há mais nada que você poderia ter feito. Então, qual a diferença entre eles e você? O que você está fazendo nessa etapa da sua vida? Pergunte-se. Você está caminhando para mais perto dos seus objetivos ou está se afastando deles? Você está batendo nas portas da exaustão ou está apenas desconfortável? Sabe, estar desconfortável não é exaustão. Estar desconfortável é sua mente desistindo antes do corpo. Estar desconfortável é desistir quando deveria tentar de novo. Alcançar a excelência acontece quando você vai fazer alguma coisa que vai acabar com você só para fazer você melhor naquilo. Porque é mais fácil comprar ingressos para um jogo do que preparar-se para o jogo. É mais fácil se divertir com seus amigos do que se divertir 1 hora nas escadarias. É mais fácil dormir até tarde do que acordar para fazer 100 tiros de corrida. É mais fácil ir a uma festa do que fazer agachamentos forçados. É mais fácil assistir atletas do sofá do que ser o cara atrás do troféu. Mas também é muito mais fácil olhar para trás na sua vida e saber que você deu tudo de si
do que viver pensando no que poderia ter sido. É muito mais fácil não desperdiçar seu potencial do que deixar esse peso nos seus ombros por toda a vida. Ninguém nunca disse que ser bem-sucedido seria fácil. Mas eu vou te falar uma coisa. Pode ter certeza de que vale a pena. Você é seu próprio criador nessa história. E não existe esse negócio chamado falha. Você só precisa falar para si mesmo: não dessa vez, não comigo. Mas eu vou tentar de novo e de novo e de novo. E vou olhar para a falha diretamente nos olhos e falar para ela que eu estou disposto a fazer todo e qualquer esforço para alcançar meus objetivos. Porque sem esforço nunca haverá progresso. Tudo se resume a quanto você quer isso. Qual o tamanho do seu apetite pelo sucesso? Você apenas quer fazer um lanchinho? Ou está morrendo de fome por isso? Continue no seu objetivo. Continue direcionado. Continue com fome. Para encerrar, eu gostaria só de desejar um 2016 repleto de aprovações para todos vocês. Obrigado.